Bom dia a todos os amigos e amigas do Facebook, público em geral, Zap, Instagram, Messenger e Telegram. Antes do estudo propriamente dito, eu queria dizer que a vocês que tem momentos que é preciso que a gente mergulhe na alma, mergulhe na consciência. E mesmo que por vezes a alma doe ou se faça doer, mesmo que por vezes eu sinta vontade de chorar, eu sinta vontade de cair, eu sei que eu posso caminhar, que eu devo caminhar. Eu gosto muito do exemplo do leão ferido. Muitos o consideram um animal malvado, feroz. Não, nem é malvado e nem é feroz. É um animal que vive na selva segundo a natureza dele e ataca mediante o instinto de preservação. E o interessante é que mesmo o leão ferido, seja através da briga com outros leões, disputando a própria família, ou seja através do alimento, muitas vezes não é só uma presa que ele quer pegar. Ou melhor, muitas vezes algumas presas o querem pegar. E com isso ele precisa de ajuda de outros 2 leões. Isso é exceção. Geralmente é ele sozinho. Mas mesmo ele ferido, ele não deixa de continuar em sua meta existencial. Por que não? Porque é um ser vivo. E precisa se alimentar, precisa continuar e manter a sua espécie. Por isso que eu gosto do exemplo do leão. E continuando, pode ser que algumas vezes eu não esteja tão bem para fazer o estudo com vocês. Mas eu me propus a fazer esse estudo com vocês, não sei até quando, não sei quando será o término, mas eu me propus até o final do livro, até o estudo com vocês. Com a graça de Deus, eu já li esse livro, em modéstia à parte, 4 vezes, 4 ou 5 vezes, no espaço de 6, 7 anos, talvez, 4, 5 vezes, e depois leituras esporádicas ou dirigidas. Eu acredito que eu esteja em condições, talvez um pouco, inerente ao que eu estudei na casa espírita, e eu estou em condições de continuar com vocês a gente estudar o livro dos Espíritos. E agora, capítulo 3. Capítulo 3. Os tópicos são formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Sim, para quem chegou agora, ou melhor, para quem chegou agora não, que esse vídeo é gravado. Repetindo, o estudo é do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, o primeiro livro dele. E começaremos agora a pergunta 37. Continuaremos na pergunta 37, Formação dos Mundos, capítulo 3. 37. Quando eu disser o número 37 é porque é Allan Kardec que fez a pergunta.
E logo após será a resposta do Espírito Superior. 37. O universo foi criado ou bem é de toda a eternidade como Deus? Vou repetir para ficar a entonação certa. O universo foi criado ou bem é de toda a eternidade como Deus? Resposta. Sem dúvida que ele não pôde se fazer por si mesmo. E se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Realmente, Deus é um ser incriado. Ninguém sabe como ele surgiu. Todos nós acreditamos, os espíritos superiores e puros acreditam, ou melhor, eles têm a devida certeza, porque são puros e são superiores. Eu só tenho uma partícula de certeza. Talvez vocês tenham ouvido outra palavra, mas eu não sou chegado a outra palavra que iria sair da minha boca, não. Mas uma partícula de certeza de que Deus é um ser incriado, ou seja, ele existe de todo sempre. E a nota de rodapé que Allan Kardec fez diz o seguinte: a razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus, ou seja, o universo foi criado por Deus. O único ser que criou a si próprio e sempre teve existência, um ser incriado, é Deus. O restante é tudo obra de Deus, inclusive nós que somos criados a todo instante, a todo segundo. 38. Como Deus criou o universo? Resposta. Para me servir de uma expressão, sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Abre aspas. Que a luz seja, e a luz foi. Fecha aspas. Ou seja, a vontade de Deus fez com que surgisse e continue a surgir o universo. E todas as criaturas existentes e nós, seres humanos. 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Resposta. Tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que um começo de condensação da matéria e dos mundos, um começo sem querer eu fiz a resposta através da leitura da pergunta 40. Vou repetir a 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Resposta. Tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Ou seja, os elementos materiais disseminados no espaço se formam, coadunam-se e com isso os mundos ou os universos. Hoje em dia tenho diversos cientistas que acreditam em universos paralelos. Se realmente eles existirem ou se existe, é porque tem a condensação dos mundos, dos materiais, ou melhor, a condensação dos elementos materiais. 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e dos mundos em via de formação? Resposta. Isso é exato. Mas o que é absurdo é se crer em sua influência. Quero dizer, essa influência que vulgarmente se lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Ou seja, o Espírito Superior aqui diz que não há como existir influência
entre os mundos, mas sim os corpos celestes, eles influenciam acerca de certos fenômenos físicos existentes na própria natureza. 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe se disseminar, vou ler novamente. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe se disseminar de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Ou seja, Allan Kardec perguntou ao Espírito Superior se o mundo ele pode desaparecer. O Espírito disse sim, se assim quiser Deus, para que haja a renovação dos seres vivos. Só que, segundo a ciência de hoje, e eu creio, posso até estar equivocado, não tenho a última palavra e nunca terei, é apenas um ponto de vista, e como disse Fernando Pessoa, cada ponto de vista é uma vista de um ponto, logo teremos que respeitar, ou precisamos respeitar, todos os pontos de vista sem querer preponderá-los. Com isso, eu acredito que se o Livro dos Espíritos fosse escrito hoje por Allan Kardec reencarnado, ou por outro pedagogo, outro conhecedor, outro estudioso, com certeza eu acredito que ele seria modificado em mais de 70%. Com certeza. Mas isso é uma análise minha, que eu não sei se outras pessoas irão aceitar ou não, mas é uma análise minha. Agora a pergunta número 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Resposta: nada te posso dizer, porque só o Criador o sabe. E bem louco quem o pretendesse saber ou conhecer o mundo, de séculos dessa formação. É interessante essa resposta do Espírito Superior, porque eu me lembro quando estava para acontecer a virada do ano de 1999 para o ano 2000, algumas pessoas de outros países disseram que o mundo iria acabar quando surgisse a 0h01 do ano 2000. E com isso, tanto em outros locais, em outros países, até mesmo no Brasil, aconteceram cenas, assim, totalmente atípicas, ou seja, fora do normal. E sabemos que não é assim que se faz. Ninguém tem a certeza absoluta de nada, seja na questão da formação dos mundos, seja na questão da possível destruição ou do possível não surgimento mais do próprio mundo. O que pode haver, segundo a ciência, são probabilidades, previsões. E previsões, a gente sabe que são estatísticas. E estatísticas estão no âmbito dos percentuais. E no âmbito do percentual, a gente sabe que nem sempre o que está em evidência, seja 60%, 70%, surge. Muitas vezes o mínimo é que surge para que aconteça realmente. Agora o tópico é formação dos seres vivos. Pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Resposta: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Bem, sabemos que o ser humano, ele não foi o primeiro ser vivo a habitar a Terra no seu estado primitivo. Sabemos. Primeiro foram seres unicelulares, as algas e outros. Depois foram os outros seres, os vegetais, os répteis, os animais gigantes, que são os dinossauros, os tigres de Bengala e assim por diante. Por último, é que foi surgido o ser humano.
muito semelhante ao macaco. Mas não significa dizer que ele tenha vindo do macaco. Jamais. E sabemos que a evolução, ela não se dá, ela não surge a saltos gigantescos, mas ela surge a passos inteligentes, inerentes à própria inteligência de Deus e da natureza em si. 44. De onde vieram os seres, de onde vieram os seres que vivem sobre a terra? Resposta: a terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Está autoexplicativo, mas o que é que a gente pode dizer aqui? Que os princípios orgânicos é como se, metaforicamente, a atividade espiritual tivesse lançado sobre a terra ou sobre a atmosfera sementes. E dessas sementes, lançadas na água ou na própria terra, no estado primitivo, começasse a surgir seres que a gente nem imagina hoje como eles seriam. Claro que a arqueologia, a paleontologia comprova a existência dos dinossauros e outros seres, até do próprio ser humano no seu estado primitivo. Então, diante desses germes, que eu acredito que foram sementes lançadas sobre a terra ou sobre as águas, em estado latente, ou seja, em estado ainda que iria se tornar a ficarem vivas, houve a eclosão de cada espécie, ou seja, houve o surgimento paulatino, passo a passo, periódico de cada espécie. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido. Resposta: eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido. Meu Deus, me perdoe, gente. Eu vou repetir a pergunta e a resposta. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido, pelo espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Sim, é o que acabamos de dizer. São fluidos que estavam em estado latente e que foram lançados no universo, e com isso começaram a surgir o próprio globo em si, os planetas, o planeta Terra, e assim foram existindo tanto outros planetas como os próprios seres. E Kardec, para nos explicar, ele faz uma nota de rodapé até extensa. Kardec diz o seguinte, nessa nota de rodapé: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura e no meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade, que não espera senão a circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação de seres vivos, partindo do caos pela força da natureza, diminuiu alguma coisa da grandeza de Deus?
Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força, se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade. Eu vou repetir aqui. Acabei de receber um zap e eu acredito que vocês não ouviram essa frase. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Bem, meus amigos, eu vou parar por aqui, que vez ou outra meu celular tá parando para pedir atualização. E eu não pretendo, não quero que seja cortado o estudo. Então, mais tarde, com a graça de Deus, ou amanhã, estudaremos o capítulo 3 novamente, a partir da pergunta 46. Eu agradeço a todos vocês, novamente, do Facebook, amigos e amigas, público geral, do Zap, do Messenger, do Telegram, repito, do YouTube, do Telegram, do Zap, do Facebook, todos. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe, que Deus nos acompanhe sempre. Muito obrigado.